Já está gravando, tá, gente? Vamos ao ponto que nós paramos na semana passada. Vocês lembram desse ponto que a gente parou, pessoal? Pronto. Aí, falando sobre, dando uma visão assim, como, na minha opinião, o cara elaborou esse ábaco, né? Porque a gente pega esses ábacos aí nos livros, na internet, já pega ele prontinho, às vezes não fica sabendo, não tem a mínima ideia de como ele foi elaborado, e quando a gente tem essa ideia, fica mais fácil a gente entender um monte de coisas relacionadas a ele. Ele não tem muita coisa a entender, é só aplicar, né? O ábaco é um sistema de coordenadas, você trabalha com as coordenadas, obtém o valor. Isso aí é até meio insípido, né? Não tem muita coisa. Mas saber o que está por trás, às vezes, é interessante. Muitas vezes é interessante. Por isso que eu fiz essas animações aí e contei a historinha na aula passada. Vocês estão lembrados? Vamos nesse ponto aqui, ó, que é o ábaco já prontinho, né? Tá aí o ábaco aí à direita aí, ó. A diferença do ábaco que eu passei para vocês em PDF é que lá tem vários conjuntos de curvas, né? Aqui eu fui mostrando a montagem só de duas curvas. Duas curvas, não, dois conjuntos de curvas. Cada conjunto de curva é para um A diferente. Esse primeiro aqui é zero, né? A igual a zero, lembrando que A é a relação entre o valor da bateria e o pico da onda senoidal. Esse outro azul aqui foi também escolhido aleatoriamente, né, A04, e tem outros valores de A lá no ábaco, até o último valor, que é A igual a 1. Em tese, o A poderia variar de 0 a 1, aí eu teria um conjunto infinito de curvas aqui. Um conjunto infinito de curvas aqui é a mesma coisa de dizer que ela fica toda preta, né, toda borrada. Né? Um número que ainda que já é confuso, que fica confuso, é o número de curvas que tem lá no próprio ábaco, do ábaco completo que eu passei para vocês, que está lá no Moodle. Né? Para facilitar, eu peguei esse ábaco lá do que está lá e separei as curvas. Deu um trabalhinho que eu tive que desenhar todas as curvas para cada situação. Né? Eu usei o CorelDRAW e fiz isso. Então, vocês têm lá no Moodle vários PDF. Um PDF para A igual a zero, um PDF para A igual a 0,2, 0,4, 0,6, que são exatamente os conjuntos de curvas que tem no ábaco completo. Tá legal? Quando vocês forem calcular e o A for, por exemplo, zero, use só o conjunto de curvas para A igual a zero, para não confundir. Quando o A for 0,4, que é o caso que está aí azul, usa só PDF daquele valor do A. Se for 0,2 ou 0,6, a mesma coisa, tá certo? Então, faça a seguinte pergunta. Vocês entenderam essa jogada toda? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Ou vocês querem partir já para uma aplicação do ábaco? Estou contando, já estou no 20, já. 21, 22. Eu acredito que vocês não têm o que dizer, então eu vou seguir para frente, né? Vamos a um exemplo de aplicação, então. Na realidade, o exemplo de aplicação torna a situação mais fácil. Afinal, a função desse exemplo é isso. Então, o que é que nós temos aqui? Que problema é esse aí? Olha? Vamos ler. Sendo dados a célula retificadora básica, obviamente, na qual a bateria é de 35,92 volts. A tensão alternada da fonte é igual a 127 volts, 60 Hz. O R, o valor daquela resistência lá da carga, é 5 ohms. O ângulo de disparo do tiristor, arbitrariamente, foi escolhido para 90 graus. A pergunta é, qual deverá ser o valor da indutância, que faz parte da carga, que faz com que o ângulo de corte, isto é, o beta, seja igual a 210 graus?
Tá legal? Por que que eu preciso do beta? Para calcular o valor médio, que eu já disse isso antes e vou mostrar mais tarde. Tá legal? Então, nós estamos com esse problema aí. Qual que é o primeiro passo para a solução desse problema? É o cálculo do A. Lembra que A é uma relação, né, aquele Azinho que tem lá no ábaco, que define o conjunto de curvas. Ele é dado por essa relação aí, ó. É seu V máximo. O E é 35,92, o valor de pico da onda é 179. Por quê? Porque foi dado que o valor eficaz é 127. Isso? Multiplica por raiz de 2, dá 179,6. Divide um pelo outro, dá 0,2. O que é? O que nós temos, então? Já tenho o A. O que eu tenho? Vou voltar atrás aqui. Ó. Eu tenho esse A aqui. Ó. Então, eu vou trabalhar com esse conjunto de curvas que está lá no ábaco. Aí vocês vão pegar lá no Moodle e verificar o conjunto de curvas para A igual a 0,2. Se fosse outros valores, outro valor, igual a 0,4, 0,6, etc., você pegaria o conjunto lá. Se você não tiver o conjunto separado, porque vocês têm, porque eu separei para vocês, normalmente ele não tem, nos livros não tem ele separado. Aí você pegaria o ábaco todo, com todas as curvas, que é um montão de curvas que tem, e selecionaria, né, ou visualizaria somente as curvas para o A igual a 0,2, tá legal? Os outros vocês procurem não enxergar para não fazer confusão. Então, o A, quando eu determino, quando eu calculo, eu estou querendo saber qual que é o conjunto de curvas que eu devo usar lá no ábaco. Qual que é o passo seguinte? Veja bem, o passo seguinte, olha bem aqui, ó, eu coloquei aqui na frente de vocês o PDF do ábaco para as curvas do A igual a 0,2. Observe para 0, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Né? Eu não desenhei, um nem tem, né? Que não sai nada aqui de baixo. Teoricamente teria, né? Só que tem considerações a fazer sobre isso. Bem, então eu isolei todos, apaguei todos e deixei somente o conjunto de curvas equivalente ao AG02. Agora nós temos o seguinte: o alfa foi dado. Mas antes disso, veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos um plano cartesiano, né? Nesse eixo aqui, ó, vertical, eu tenho os valores de beta, isto é, os ângulos de corte. E, e nesse eixo horizontal aqui, ó, eu tenho os valores de alfa. A confluência ou as coordenadas relativas aos valores de beta e de alfa indicará para mim informações para eu calcular um monte de coisas, inclusive o que eu estou pedindo aqui, que é o valor da indutância. Tá certo? Se eu tenho a curva, aliás, se eu tenho o A, eu tenho o conjunto de curvas. Se eu tenho o conjunto de curvas, eu preciso saber qual que é o cosseno de φ, porque cada curva é para um cosseno de φ diferente, que vai desde o cosseno de φ igual a 1, que é o caso de uma carga puramente resistiva, até o cosseno de φ igual a zero, que é o caso de uma carga puramente indutiva. Desde a carga ser puramente indutiva até ser puramente resistiva, eu tenho todos os valores possíveis. Né? E o ábaco está mostrando apenas alguns valores, né, que são essas curvas aqui, indicadas por essas curvas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Se o valor que você calcular, que você pretende saber, da curva, ou a curva do determinado valor não existir, quer dizer, ela existe, mas não está desenhada aí no ábaco, você pode fazer por interpolação. Né? Você usa mais ou menos a lógica assim, aproximada. Não dá 100% certo, né? Mas o ábaco também não é uma situação 100% certa. Né? A precisão do processo ela não é 100%, mas suficientemente, quer dizer, não vou falar assim 100% certa, mas tem uma precisão que permite que eu use esse processo. Então, quando eu estiver calculando por aproximação e inserir algum erro, esse erro se tornará assim, compensado pela própria imprecisão do processo. O ideal é quando dá em cima,
em cima da curva. Obviamente, nos exercícios que eu passar por você, como esse de hoje, eu vou forçar para acontecer em cima da curva, tá? Mas na prática, se um dia vocês forem calcular, não preocupa não, faz a interpolação. Então, o que nós temos aqui nesse ábaco aqui? Ó? O A já foi definido. Eu tenho, o primeiro ponto que eu tenho é esse aí, ó, é o valor do ângulo de disparo. Foi dado que o ângulo de disparo é 90 graus. Então, eu marco aqui, ó, eu desenho a coordenada para 90 graus. Então, eu vou usar essa linha vertical aqui, ó, como referência do ângulo de disparo. Outro dado que eu tenho que o beta é 210. Né? Verifico aqui, ó, qual que é nesse eixo aqui, qual que é o valor referente ao 210. Eu tenho 200 aqui, 220 aqui, esse do meio onde eu pus a seta aqui é o 210 graus. Então, aí está o ponto que indica o disparo do tiristor. A coordenada correspondente, observe, ela vai cruzar essa linha vertical aqui, ó, do alfa, nesse ponto. Então, digamos que o ponto de operação, ou o ponto que eu estou procurando, está aqui, ó, nessa região aqui. Ó. E observe que ele está coincidindo com a curva do cosseno de φ igual a quanto? Aqui, ó. Está escrito aqui, o cosseno de φ igual a quanto? É pequenininho, não estou conseguindo ler, não. 0,6. 0,6. E no outro desenho que eu tenho lá daqui. Então, nós temos aqui, ó, A02, alfa 90, beta 210. E cosseno de φ é igual a 0,6. Mas eu não quero saber cosseno de φ. Eu quero saber o valor do indutor que eu devo colocar para que, ao ser disparado, esse circuito com esses valores, ao ser disparado em 90 graus, o corte aconteça em 210 graus. Entendeu? Aí o que eu faço? Aí vou para o passo seguinte. Veja o que está aí, ó. Sendo A, portanto, 0,2, conforme vimos, o alfa dado, conforme vimos, 90 graus, e o beta também dado, 210, pelo ábaco, nós verificamos que o cosseno de φ é 0,6. Tem alguma dúvida? Partindo, então, que o cosseno de φ é 0,6, eu posso, a partir dele, calcular o valor de φ. Se o cosseno de φ é igual a 0,6, φ é o arco cosseno 0,6. Isso aí lá na calculadora, né? E apertar a função inversa do cosseno, coloca 0,6 e a função inversa que vai dar quanto? 53,13 graus. Né? O que é isso? Esse ângulo, que eu não preciso preocupar com ele, mas na hora de determinar aquela função, aquela expressão matemática que originou o arco de Pushlovsky, foi considerado φ como a relação de fase entre a tensão e a corrente no circuito da célula retificadora básica, considerando a participação apenas da fonte de Ca e do R e do L, tá certo? Então, a contribuição da parte alternada senoidal, da parte resistiva e da parte indutiva, nesse processo todo, é com o φ, e também, por extensão, com o cosseno de φ. Bem, passo seguinte, tendo o valor de φ, é usar qualquer expressão para calcular o cosseno de φ. Calcular o cosseno de φ, né, ou indiretamente, o que for pedido tendo o cosseno de φ. Essa aqui é a mais simples, né? Nós sabemos lá de circuito elétrico que no circuito RL, a tangente do ângulo de defasagem é dado por ômega L sobre R. Veja bem, eu tenho φ, portanto, eu tenho tangente de φ. Eu tenho R, que é 5 ohms. Falta o L. Portanto, o L é igual a tangente de φ vezes R, tangente de φ vezes R, dividido por ômega. Ômega, o que é? 2πfL. 2πf, né? Desculpe. 2π vezes F, que é 2π vezes 60 graus, 6,28 vezes 60 graus, que dá 377.
Bem, substituindo os valores todos, ó, R5 ohms, φ, né, ou tangente de φ, sendo φ igual a 53,13, e colocando aqui 2π a frequência de 60, eu chego a esse resultado aqui, ó. O que é isso? O valor do indutor, que normalmente é muito baixo, e geralmente os indutores, né, não usa Henry. Para ter um Henry, tem que ser um indutor extremamente grande. Geralmente é mili-Henry ou micro-Henry, né? No caso nosso aqui, deu 17,68 mili-Henry. Então, veja bem, naquele circuitinho da célula retificadora básica, alimentado por uma tensão alternada de 127 volts, disparando o tiristor em 90 graus, sendo o R5, L igual a 17,68 e o E 35,92, o tiristor vai cortar em 210 graus. Então, tem os dados aí para jogar lá no gráfico do tiristor, ou no gráfico do retificador, melhor dizendo, e calcular o valor médio. Tá claro? Eu peço a vocês, lá na apostila tem alguns exercícios sobre isso aí, vocês procurem resolvê-lo. Se tiverem dificuldade, vocês me avisam que eu tiro uma aula só para resolver exercícios relativos a esse assunto. Tá tranquilo? Alguma pergunta a fazer? Voltando então lá no, no ponto que a gente havia parado, que é. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu botar aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aí, ó. Vamos lá, gente. Nós estávamos estudando, eu dei uma paradinha, né? O que a gente estava estudando? A célula retificadora básica. Eu mostrei o funcionamento, vou só dar uma voltinha aqui para vocês verem. Mostrei o funcionamento da célula, a expressão, etc, etc. Aí chegamos no ábaco, aí eu parei o estudo e entrei só no estudo do ábaco. Eu mostrei para vocês o que é o ábaco, como que ele foi montado, e vimos um exemplo de utilização do ábaco, né? Agora, eu vou continuar o assunto, voltando lá onde nós tínhamos parado, que é esse ponto aí, ó. A gente já estudou o retificador, já vimos as formas de onda. Qual que é o passo agora? É o cálculo do valor médio, tá certo? É fundamental saber calcular o valor médio do retificador, principalmente os controlados, porque quando você controla o alfa, o ângulo de disparo, você está controlando o valor médio. Você ajusta o alfa para controlar o valor médio. E por que controlar o valor médio? Para controlar a performance da carga, né? Você saber o que vai acontecer, definir o que vai acontecer. Beleza? Então, voltando a isso aí, deixa eu colocar na forma de apresentação aqui. Acho que é o F5. Nossa, foi longe. Tá? Nós já havíamos visto, gente, que valor médio é dado pela relação entre a área e o período. Toda vez que vocês forem calcular o valor médio de uma tensão, ou de uma corrente, ou de uma potência, vocês já viram, inclusive, em circuito elétrico, você calcula a área abaixo da curva, né, ou a área do gráfico relativo, e divide pelo período. Estou me referindo a cálculo de valores médios de funções periódicas. No caso do retificador, nós já estudamos e verificamos que a forma de onda é essa aqui. Ó. Desenhei dois períodos aqui. Na realidade, eu peguei o mesmo desenho que eu tinha e colei ele aqui. Não precisava dos dois períodos, se bem que até é bom que eu vou mostrar algumas coisas aqui. Veja bem, a tensão na carga do retificador ou da célula retificadora básica, ela é constituída por duas funções matemáticas. A área abaixo da senoide, que é essa aqui, ou dentro, né, da senoide. Quando a gente diz dentro da senoide, a gente delimita a área formada pela linha, né, ou pelo gráfico da senoide, pela linha da senoide, e o eixo. No caso, essa área
área ela começa aqui onde que eu pus a seta, que é o alfa, e vai até esse ponto aqui, que é o beta. Então, eu pego a função matemática da senoide, que é V máximo vezes seno de ômega t, né, e verifico a área dela entre alfa e beta. Essa é a primeira área da figura que representa a tensão na carga. A outra parte é a linha reta, porque aparece uma linha reta. Essa linha reta forma um retângulo, então é a área de um retângulo. A área de um retângulo é mais fácil de calcular, eu não preciso nem de usar o processo de integração, mas vamos usar o processo de integração para ficar tudo igual, né? Vamos identificar o retângulo que eu preciso para calcular a área. Veja bem, dentro de um período que vai de 0 a 2π, eu tenho um pedaço do retângulo aqui, ó, que eu estou circulando com a seta, e um outro pedaço, que é esse aqui. Ó. Então, eu tenho, na realidade, dentro de um período de 0 a 3 áreas, né? Um retângulo, uma parte senoidal e um outro retângulo. Mas como o processo, como isso aqui é uma situação cíclica, né? Eu posso transferir esse retângulo aqui, ó, para o período seguinte e começar direto no alfa e ir até 2π mais alfa, onde que eu pus a seta aqui. Ó. Esse ponto aqui, ó, que não está bem claro, equivale a 2π mais alfa. Por quê? Porque o que eu transferi do eixo para lá é só o alfa. Então, eu peguei esse alfa aqui, ó, que é a base do retângulo, e trouxe ela para cá. É como se eu pegasse esse amarelo, estendesse ele até aqui. É a mesma coisa, não faz diferença não. Isso é para simplificar o cálculo. Então, o que passamos a ter? O cálculo da área da senoide de alfa até beta. E o cálculo da função constante E, tá certo? E é uma função constante, que vai de beta, começa no beta e vai até 2π mais alfa. Está seguindo o raciocínio? Então, calculo as duas áreas, somo uma com a outra e divido pelo período e obtenho o valor médio da tensão na saída do retificador. É o que eu estou dizendo aqui, ó. A área da senoide percorrida entre alfa e beta e o retângulo que vai de beta até 2π mais alfa. Se vocês quiserem assistir a aula depois, gravada, vejam isso aí. E lá na apostila está explicado, passo a passo, isso aí. Então, vamos lá. Eu quero, então, calcular o valor médio, e já sabemos que o valor médio é igual à área total da tensão VO, né, da tensão na carga, dividido pelo período, já que é uma função periódica. Repetir o desenho aqui para vocês ficarem lembrando dele. Está aí a expressão, gente, olha. A expressão matemática para calcular a área. O que ela está nos indicando? Veja bem, valor médio, VO médio, é igual a 1 sobre 2π. Quando você multiplica uma coisa por 1 sobre 2π, na realidade você está dividindo por 2π, não é isso? Como 2π é o período, o que tiver dentro do parêntese aqui vai estar sendo dividido pelo período. Agora, o que está dentro do parêntese? As duas funções que compõem a área. Primeiro, eu tenho a função V máximo seno de ômega t, aqui, ó. Aqui, ó, V máximo vezes seno de ômega t. E depois eu tenho a função E. Tem uma soma aqui, ó. E eu utilizo o cálculo integral. Como eu estou pegando a integral de um pedaço da função, a gente utiliza a integral definida. Aí vai a pergunta, vocês conhecem a integral definida? Porque não é ensinada no ensino médio, mas no curso de eletrônica, no segundo módulo, tem a disciplina matemática aplicada que ensina esse cálculo, certo? Aí vocês vão me afirmar ou não se foi dado no semestre passado esse cálculo aí, porque se não foi dado, eu tenho que parar aqui agora. Porque não adianta eu continuar, porque vocês não viram o processo matemático, né? Eu não quero complicar a vida de vocês falando de uma coisa que vocês nunca viram. Aí, o
Quem se manifesta para mim, me faça o favor. O Gilmar aí que está sempre conversando comigo. O que você me diz, Gilmar? Como é que está isso aí? Vocês viram a integral definida? Ô, Ô, professor, foi professor, dado, foi sim. dado, sim. Foi dada, né? Então tá, ótimo. Fico feliz com isso, porque gente, tem uma coisa importante nesse estudo que a gente está fazendo, que é o seguinte: é uma conclusão que vocês, alunos, quer dizer, os alunos de outras turmas que já estudou comigo, falaram que, que, nesse estudo que a gente está fazendo, é que eles entenderam as fórmulas que eles utilizaram lá em analógica relativa aos retificadores. Por exemplo, calcular o valor eficaz, calcular o valor médio na saída de um retificador de meia onda, de onda completa com diodo. Então, tem a formulazinha, mas não tinha ideia de onde vem a fórmula, né? E como essa célula genérica vale para qualquer retificador, né, ou uma parte de qualquer retificador, a gente mostrando isso aqui, eu estou mostrando para vocês de onde vieram aquelas fórmulas. E, a partir dessas fórmulas, para onde vão as outras fórmulas, né? Entendeu? Então, é bom a gente fazer pelo processo que eu vou fazer a partir de agora, porque ele é informativo para vocês, tá? Agora, não se preocupe muito com isso, gente, porque eu estou fazendo isso para mostrar de onde veio a coisa, né? Isso aqui não é um curso de graduação. Num curso de graduação, obviamente, vocês vão aprender isso muito melhor, porque primeiro vocês vão ter disciplina cálculo. E quando tem a disciplina cálculo, vocês vão ver isso tudo lá na matemática para depois aplicar aqui na eletrônica. A engenharia elétrica dá isso que eu estou dando para vocês aqui, com muito mais qualidade, porque eles podem mostrar assim, com mais exercício, com mais clareza, né, com mais exemplos, mais ênfase, esses cálculos aqui. Eu tenho que passar mais rápido e cortar algumas coisinhas para não complicar a nossa vida aqui e mostrar o que for necessário para a nossa aprendizagem, que é a relativa ao curso técnico, né? Eu não posso fugir disso, ou não fugir totalmente do cálculo, né? Então, vamos lá. Quando eu for calcular, gente, lembrando que vocês viram lá na matemática, quando for calcular uma área definida de uma função, né? Como é que você faz? Você desenha, você escreve dessa forma aqui. Ó. Você usa o símbolo de integração e estabelece os limites aqui de integração. Como eu estou calculando a área da função seno, V máximo, que é dado pela expressão V máximo seno de ômega t, eu escrevo o símbolo da integral aqui e defino de quanto a quanto, em termos de graus, que eu vou estar calculando a área. Como a área vai de alfa até beta, eu desenho dessa forma, que eu escrevo dessa forma. Então, o que nós temos aqui? A integral de V máximo seno de ômega t de alfa até beta. Tá? Ou, em outras palavras, é a integral de VS, né, que é o nome dela lá no diagrama, é VS em função do tempo de ômega t. Só que VS em função do tempo é V máximo seno de ômega t, porque ela é uma senoide. Então, ficou que essa área primeira aqui, ó, que é esse pedaço aqui, mais esse pedacinho negativo aqui, é a integral de alfa até beta de VS máximo vezes de ômega t. Eu coloco d ômega t aqui, que é isso para representar que eu estou calculando em função de ômega t. Tá? A outra função é uma função constante. Eu faço da mesma forma, só que o nome da função é E. É uma função constante. Por quê? Porque a tensão contínua, em qualquer momento, é o mesmo valor. Então, é a integral de E de beta 2π mais alfa de ômega t. Por que 2π mais alfa? Eu já mostrei, porque o retângulo começa aqui em beta até 2π mais alfa, desculpe, começa em beta e vai até 2π mais alfa, que é aqui. Eu estou calculando essa área toda aqui. Aí está aqui a montagem. Você pode resolver simplesmente essa integral, considerando que vocês aprenderam lá no segundo ano, ou usar uma fórmula, gente, que é essa aqui. Ó. Eu não sei se vale a pena a gente deduzir, eu deduzi ela para vocês, mas eu estou quase querendo não deduzir ela aqui, para a gente não ficar complicando a vida de vocês. Ou a gente usa essa expressão, ou usa essa fórmula aqui embaixo, aqui, ó.
Essa fórmula é a mesma, ela é obtida dessa aqui de cima. E o que eu fiz aqui? Eu fiz um algebrismo para pegar essa fórmula e chegar nessa, tá? Eu acho que talvez seja melhor, não, a não ser que vocês queiram que eu dê um passo a passo aqui. O que vocês me dizem? Vocês topam o passo a passo ou vocês já querem aplicar a fórmula direta? Porque aí eu vou dar um exercício aqui agora para resolver, para calcular o valor médio, usando as duas expressões. A expressão montada aqui, ó, em cima da equação básica, vamos chamar assim, e ela aqui modificada, tá? Ela, digamos assim, simplificada, porque ela não tem integral, não tem nada, que é uma expressão matemática. Se você gosta de decorar expressões matemáticas, use a de baixo. Se você gosta de desenvolver, o que é mais recomendado, usa de cima. Tá legal? Eu vou continuar aqui, porque vocês estão muito calados, e vou passar para o exercício aqui. Se vocês acharem melhor, depois vocês me falam que na aula que vem eu mostro esse passo a passo aqui. Porque é só um algebrismo, tá? Vocês nem vão encontrar isso no livro, não. O livro, os livros normalmente trabalham com essa expressão de cima aqui. Essa aqui é só no nosso caso aqui que eu estou colocando para simplificar a vida de vocês, que está lá na apostila também. Então vamos lá, vamos ao exercício aqui, porque o exercício é, como o nome diz, né? O exercício é bom para a saúde, ele melhora os nossos músculos. Então vejamos aí, ó. Sendo dados, veja bem, os valores aí, são aqueles mesmos valores lá do ábaco que eu passei para vocês. A bateria é a mesma, a tensão alternada é a mesma, a resistência é a mesma, o alfa é o mesmo, e o L é aquele que eu calculei lá. Então, eu já tenho todos os dados do circuito. E eu estou usando esses dados aqui para mostrar, ou para aproveitar, né, o ábaco, já que o ábaco é para determinar o beta, né, eu já usei o ábaco lá, já sei como uso o ábaco, agora eu vou pegar os elementos todos, que eu tenho todos ele aqui, e calcular o valor médio. Né? Aí temos, calcula os valores médios de tensão e de corrente na carga. Lembrando que o valor médio foi definido anteriormente no exercício sobre o ábaco, que é igual a 210 graus. Então, vamos lá. Cálculo dos valores médios de tensão e corrente na carga. Vamos lá. Usando a expressão, aquela expressão 1, a primeira expressão, a expressão que eu usei para chegar àquela outra genérica lá. Isto é, o cálculo da área dividido pelo período. Tá legal? A mesma expressão está aí. Vamos colocar valores aí. Vamos resolver integral e colocar valores. Vejamos o que eu fiz aqui. Ó. No lugar de V máximo, eu coloquei, no lugar aqui do V máximo, meu mouse aqui está ruim. No lugar do V máximo, eu coloquei o valor do V máximo. Então, ficou 179,6 vezes seno de ômega t de ômega t. E no lugar do E, eu coloquei o valor dado lá. Ficou faltando, eu deixei para depois, os valores de alfa e beta, certo? Que eu não estou com pressa de colocar. Agora, como é que a gente resolve essa integral? Nós sabemos que a integral de seno é menos cosseno. Vocês lembram lá? Integral de seno é menos cosseno? Então, resolvendo a integral, eu tenho o seguinte: quando você for resolver a integral, o primeiro passo na hora de resolver a integral é colocar fora do sinal de integral o que for constante. No caso da primeira parcela, observe que entre parênteses aqui, ó, eu tenho uma soma, então tem duas parcelas sendo somadas. A primeira parcela é essa aqui, a segunda é do retângulo. E o que eu fiz? Eu peguei 179 e coloquei fora do traço de integração. Aí ficou 179,6 vezes a integral de alfa até beta de seno de ômega t de ômega t. E como a integral de seno é menos cosseno, ficou, resolvendo a integral, 179,6 vezes a integral, ou a função integrando, né, ou a antiderivada, de seno de ômega t.
Da mesma forma, eu fiz com a outra parcela. Eu peguei a constante E e pus fora do sinal de integração. E quando eu resolvi a integral, ficou dessa forma, que é 35,92 vezes a integral de d ômega t. Porque quando eu passei isso para fora, o 35 ficou lá dentro do sinal de integração, d ômega t. E a integral de d ômega t é ômega t, não é isso? Qual que é a função cuja derivada é d ômega t? É ômega t, né? A derivada de ômega t é d ômega t. Portanto, a integral de d ômega t é d ômega t. Portanto, ficou dessa forma aqui, ó, ômega t, e os limites de integração são beta e 2π mais alfa. Então, está aqui montado. Lá da matemática, o professor deve ter mostrado que quando você for resolver uma integral dessa forma, você usa como é que chama lá? A lei fundamental de cálculo, é chamada lei fundamental de cálculo. Ela diz o seguinte: quando você tem uma integral definida, você calcula o resultado dela pegando o resultado da integral e substitui nele o valor do limite superior de integração e subtrai da função integral, integrando, que dá integral, substituindo na variável o limite inferior, trocando em miúdo. Eu coloco lá, usando o teorema fundamental de cálculo, eu coloco lá, a integral não é menos cosseno de ômega t, eu substituo o ômega t pelo valor de beta e substitui também pelo valor de alfa. O resultado é um menos o outro. Então fica, passo seguinte aqui, ó. Eu mantenho aqui o 179,6 e que lá dentro de parênteses ficou menos cosseno de ômega t, substituindo o cosseno de ômega t, no lugar do cosseno de ômega, eu coloco beta. Então ficou aqui, ó, menos cosseno de beta. E menos, no lugar de cosseno de ômega t, coloco alfa. Como é menos, né? Porque a integral não é cosseno, é menos cosseno, então ficou menos cosseno de beta, que vai ser mais cosseno de beta, de beta não, de alfa, desculpa. Vou voltar aqui para desfazer a confusão. Ficou lá, é menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu pus beta. Tá ele aqui, ó. Menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu coloquei o alfa. Tá aqui, ó, menos o menos é mais. Eu só mudei a posição para ficar o menos é mais primeiro e o menos depois. Aí fica mais, digamos, mais elegante a expressão. E fiz a mesma coisa com a outra parcela aqui, ó. O que nós temos aqui? É integral, é 35 vezes 92 vezes a integral aqui, ó. E no lugar de ômega t eu coloco 2π mais alfa, tá aqui, ó, menos, no lugar de ômega t, o beta. Aí chegou já a solução da integral. Aí não tem mais integral na jogada, tem uma expressão algébrica aqui para ser resolvida. E essa expressão algébrica ela tem um número puro aqui, ó, multiplicando o que está dentro do colchete aqui, que é tensão. Então, tensão sobre período dá valor médio. Então, aqui dentro tem que dar um valor de tensão, tá, gente? Eu estou falando isso porque se você não tomar cuidado, não vai dar. E tem que ser tensão, é a soma de duas tensões. 179 vezes o que está dentro do parênteses aqui, ó, cosseno de alfa menos cosseno de beta é um número puro, vezes o valor 179 dá uma tensão elétrica. Da mesma forma, aqui, ó, dentro do parêntese, nós temos aqui algo que tem que ser um número puro, porque para mudar para tensão, para multiplicar com tensão, tem que dar tensão, tem que dar volt. E nós temos aqui, ó, π é um número puro, mas alfa e beta, pelos dados do problema, não são números puros. Por quê? Alfa é 90 graus, graus não é número puro, e beta é 210, também é número puro. Eu tenho que fazer a transformação para π radiano, para dar número puro. Então, eu faço a conversão do alfa, que eu sei que é 90, para π radiano e coloco o valor aí no lugar de alfa.
A mesma coisa eu faço para o beta, que é 210. Aí eu passo a ter dentro do parêntese número puro e faço a multiplicação. Está correto? É assim que se resolve esse tipo de coisa. Para transformar graus em radiano, eu uso uma regra de 3, pura, básica. E a regra de 3 é essa aí, ó. Eu tenho que 180 graus equivale a π. Qualquer ângulo em graus vai valer y. Portanto, y em radiano, obviamente, é o valor do ângulo em graus, opa, vezes π dividido por 180, que está aqui. Ó. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer a conversão de alfa em graus para radiano, eu pego o alfa, que é 90 graus, no caso, coloco aqui, ó, 90 graus sobre 180 vezes π. Se eu quero fazer do beta, que é 210, eu coloco 210 aqui, multiplico por π e divido por 180. Então, eu faço a conversão de que ângulo, graus, em graus, para o valor correspondente em radiano. Tem que fazer isso, senão não dá certo, não. E eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei, vamos repetindo a expressão aqui, ó. 179,6, que multiplica cosseno de alfa. Alfa é quanto? 90. Cosseno de 90 é zero. Está aqui, ó. Beta é 210, né? Beta é 210 graus. E cosseno de 210 graus dá menos 0,866. Como é menos, fica 0,866. Certo? Então, eu substituí aqui, quando a gente resolve substituir pelos valores de alfa e beta, já dá número. A outra parcela, repetindo aqui, ó, 35,92, tem aqui, ó, 6,28 é 2π. O alfa, usando essa expressão, deu esse valor, e o beta, usando a mesma expressão, deu esse outro valor. Então, está a expressão aqui, na forma que deve ser. E substituindo, tal, calculando, blá, 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 chegou-se a essa expressão aí, e resolvida deu esse valor. O que é isso aí? O valor médio na saída desse retificador é 48,68 volts, desculpe. Então, aquele retificador, se eu colocar um voltímetro na saída dele, vai dar esse valor de tensão. E a corrente? Eu calculo a corrente, eu esqueci de calcular ela aqui. Bem, o que nós temos aqui? A outra forma de resolver, gente. A outra forma é usando aquela expressão deduzida a partir da expressão anterior, que é essa expressão que vocês podem decorar se quiser. Se não quiser, calcule do jeito que eu falei. Ou calcule das duas formas, que aí você pode conferir. Né? Eu vou fazer rápido aqui, porque a aula já está no final. Eu só substitui os valores aqui. Ó. V máximo, eu coloquei o valor, 2π está aqui, cosseno de alfa é cosseno de 90, menos cosseno de beta, menos cosseno de 210. Esse valor aqui, ó, ele é interessante, porque ele é o A. Se você não quiser usar esse número aqui, ó, essa obviamente, põe o A aqui, que é a mesma coisa. E o A nós sabemos que é 0,2, você lembra lá? O A daquela carga, não foi 0,2? Eu já pus ele direto aqui. Ó. E esses valores são os valores de alfa e beta que eu calculei anteriormente lá, fazendo aquela regrinha de 3. O eta aqui, 35,92. Resolvendo essa expressão matemática aí, chega ao mesmo valor, tá? Aqui mais um passo. E o produto final, o resultado final é esse valor, é 48. Não podia ser diferente, né? Por quê? Porque eu calculei a mesma coisa de duas formas diferentes, tem que dar o mesmo resultado. Com relação à corrente, que foi a segunda pergunta, como se calcula a corrente? Deixa eu dar uma volta, dar uma voltazinha lá atrás, lá no circuito. Depois eu dou um pulo lá de novo. Vamos lá no circuito. Aí, eu devia ter posto esse circuito lá atrás para não ter que dar essa volta toda. Bem, eu tenho aqui o mesmo circuito com aqueles valores lá e sei que a tensão aqui é 48. Tensão média é 48 volts, certo? Eu tenho aqui, ó, analisa uma malha aqui, ó,
considera uma malha aqui que entre esses dois terminais tem 48 volts. Substitui esse valor 48 volts, 48,68, por uma bateria com aquele valor lá, tá? Só para pensar. Lá em cima é positivo, porque o valor médio deu positivo, então aqui seria positivo e aqui negativo. Eu sei que daqui, onde eu pus a seta, para baixo, eu tenho uma tensão de 48,68. E que o negativo está onde está a seta. E esse negativo está aqui, ó, no R. Então, eu posso imaginar que existem duas tensões se opondo nesse conjunto, uma de 48 e uma de E. E que o resultado está sendo aplicado a esses dois elementos aqui, ó. Só que a tensão média no indutor é zero. Por que a tensão média no indutor é zero? Porque o indutor ele devolve toda a energia que ele recebeu. Ele não fica com nada. Se você pegar a forma de onda do indutor, de tensão no indutor, e através do cálculo integral você calcular o valor médio, vai chegar à conclusão que é zero. Então, não fica tensão média no indutor. Tem tensão instantânea, cada momento tem um valor, mas tensão média não tem. Então, como a tensão média fica só no resistor, isto é, o VO menos o E só no resistor, eu pego o valor dessa tensão e divido pelo resistor para calcular a corrente. Tá legal? É assim que se faz. Então, voltando lá no cálculo, só para fechar a questão aqui, nós chegamos lá, tá, gente? Deus ajuda que não chegamos lá. Deixa eu dizer isso aqui para a gente resolver até aqui. Eu sou ruim para dar aula, né? Eu fico perdido aqui. É o que eu fiz aqui. Toda vez que vocês forem calcular a corrente média na saída de um retificador, você pega a tensão média na saída, como é que fala? Subtrai a parte contínua, o valor da bateria, e divide pelo resistor, simplesmente porque não tem queda no indutor. Portanto, o valor médio da tensão, da corrente, desculpe, na saída, é só a tensão no resistor sobre o resistor. Se você pega o voltinho e coloca no resistor e divide pelo valor do resistor, você calcula a corrente que está passando pelo resistor, não calcula? Mede a tensão no resistor, divide pelo valor do resistor, não calcula a corrente no resistor? É o que eu estou fazendo. E a tensão no resistor é a tensão nos extremos da carga menos o valor da bateria, já que no indutor não tem nada. Bem, colocando os valores aí, temos que a corrente média é 2,55 amperes, porque o VO médio calculado é 48,69, a bateria é 35,92 e o resistor 5 ohms. Então, o que eu tenho no final? Uma corrente média de 2,55 amperes e uma tensão média de 48,69. Fechou, senhores? Consegui terminar na hora certa aqui. Então, o que nós fizemos? Eu mostrei de onde veio. O que nós fizemos até agora nos certificadores? Eu mostrei o funcionamento do retificador com as formas de onda, apresentei o ábaco, utilizei o ábaco para calcular os elementos necessários para calcular o valor médio e calculamos o valor médio de tensão e de corrente. Agora falta exercitar mais, porque senão não vai funcionar. Aí vocês vão pegar a apostila, por favor, e resolver os exercícios que tem lá. E na aula que vem eu resolvo alguns para vocês. Aí fechou a questão e vamos continuar para frente aí. Alguma pergunta? Ô, professor, a apostila é a apostila parte 1, tá no mudo? Eu coloquei só a parte 1, sabe por quê? Porque o Moodle ele não recebe, ele não admite arquivos acima de 20 MB. E a apostila toda dá mais do que isso. Aí eu desmembrei ela em 3 partes, coloquei a parte 1 lá, tá certo? Isso que nós estamos vendo aqui, até o assunto da aula que vem, está na parte 1. Depois eu coloco a parte 2 e lá no final eu coloco a parte 3. É bom que vocês, tendo pouca coisa para ler cada vez, vocês ficam mais animados. Aí aquele programa que tá lá é de toda a apostila, né? Toda apostila. A apostila, na realidade,
a apostila que é do programa, né? Porque Não, eu falo assim, é porque tem tipo uma ementa da disciplina lá com todo o conteúdo que a gente teoricamente vai ver no curso. Aí lá refere a toda a apostila. a apostila refere a tudo que tem lá. É isso que eu estou querendo dizer. É porque, na realidade, Vilmar, o que a gente estuda no terceiro módulo são os retificadores, né? E a apostila é sobre o retificador. Então, tudo que tem sobre o retificador, que está no programa, está lá. Mas eu acho que agora que eu estou entendendo essa pergunta, a apostila, ela, não, ela contempla o programa. Só que o programa não contempla a apostila. Quer dizer, o programa só, no programa nosso, a gente estuda os certificadores. Nós estudamos tudo sobre os certificadores. Por exemplo, a gente não estuda os certificadores monofásico, meia onda, completa, ponte, essas coisas. A gente não estuda porque é um assunto que entende-se que quando você estuda o resto, ele está subentendido, e ele foi visto parcialmente no segundo ano. Na realidade, a gente estuda a célula retificadora básica, os retificadores trifásicos, não controlados e controlados, não controlados e controlados. E a apostila tem isso e o resto do assunto sobre retificadores, que você não precisa de ler quando você está preocupado em ficar só no que está no programa. Eu coloquei lá para completar o assunto, para o assunto ficar completo. Na realidade, a apostila completa de retificadores, nós não apresentamos ela para vocês, não. Ela é usada mais em graduação e em outros cursos, assim, porque ela é muito maior. Tá? Ela tem cerca de 200 páginas. Tudo bem. Certo? Mas só quem quiser ficar assim, super por dentro de retificador, né? Não é o objetivo nosso, não. Beleza? Fechado, gente? Podemos encerrar? Beleza. Então eu vou parar a gravação.